Há quase um ano atrás eu dava meus primeiros passos com impressão 3D, e a cada dia que passa eu penso que não existem limites nesse mundo. Eu já imprimi quase de tudo, desde objetos de decoração até objetos funcionais super rígidos com materiais de engenharia. Bem, quase tudo, né? E se eu imprimisse uma guitarra usando filamento de fibra de carbono que fosse totalmente funcional? Será que isso daria certo? Essa é a Yoko One, minha primeira guitarra impressa em 3D, baseada no modelo open source que qualquer um pode imprimir em casa desde que tenha uma impressora 3D. Hoje, eu quero falar sobre esse projeto e também da impressora que me possibilitou essa impressão, a Anycubic Cobra S1 Max. Fala pessoal, eu sou o Caio e hoje a gente vai entrar num território perigoso, o território onde a música encontra a impressão 3D. O objetivo é esse aqui, a Prusa Caster. Para quem não conhece, é um projeto open source de uma guitarra elétrica impressa em 3D. Mas não é um brinquedo de plástico, é um instrumento de verdade. Só que tem um probleminha aqui. A Prusa Caster é grande, e imprimir peças grandes exigem duas coisas: paciência de monge e uma máquina que não tente comer a peça no meio do caminho. E é aqui que entra a estrela do dia, a Cobra S1 Max. Hoje eu vou mostrar para vocês o processo, os perrengues e se essa máquina realmente aguenta o tranco de criar um instrumento musical do zero. Antes de falar da guitarra, a gente precisa falar do estúdio de gravação dela. A Cobra S1 Max não é só mais uma impressora. O volume de impressão dela é absurdo. E para aqueles que gostam de unboxing, vamos passar bem rápido nesse tópico. Se você não curte, pode pular pelos capítulos aqui embaixo no vídeo. Ela vem com essa caixa gigante, mas bem simples de abrir. Você só puxa o picote pela lateral, levanta a caixa, tira a parte de baixo da caixa, tira o plástico que envolve ela, remove as fitas adesivas que protegem ela de eventuais danos no transporte, corta as duas abraçadeiras de plástico, remove o ACE Pro Gen 2 de dentro, que é o kit multicor. Dentro dela, precisamos remover alguns parafusos que são indicados por essas setas em amarelo, que é muito intuitivo. Também precisamos soltar os parafusos que mantêm a mesa de impressão fixa no fundo, de novo, indicado por setas em amarelo. A cabeça de impressão também vem bem segura. Podemos remover algumas abraçadeiras de plástico e fitas de proteção. Na parte de cima tem uma madeira de suporte que também precisamos remover, com duas abraçadeiras de plástico. Como essa impressora tem um filtro de carvão ativado, precisamos instalá-lo, removendo a proteção interna e colocando ele nesse espaço aqui. Depois disso, posso colocar a tampa superior e já posicionar o sistema multicor do ACE Pro 2, que eu vou colocar em cima da impressora aqui. Atrás dela eu posso instalar o módulo de multicor e conectar na impressora, conectar os tubos PTFE e conectar o cabo de controle e também o de energia no sistema multicor. Depois disso eu já posso ligar ela, já vai começar o processo para subir a mesa de impressão gigante e também calibração. Para quem imprime coisas pequenas, tudo é fácil. Mas quando você vai imprimir um corpo de uma guitarra, cada centímetro de mesa conta. Ter esse espaço extra significa menos cortes nas peças e, consequentemente, menos colas e menos fraqueza estrutural. Só para vocês terem uma ideia, eu coloquei ela lado a lado com a Kid Q2. Aqui temos 350 por 350 por 350 milímetros de área de impressão da Cobra S1 Max contra 270 por 270 por 256 da Kid Q2. E mesmo possuindo muito mais área de impressão, até que ela não é tão maior assim. Mas para deixar bem claro, você não precisa de uma impressora gigante. Até impressoras mais simples como a Cobra X não conta de imprimir essa guitarra. E se você tiver uma impressora menor ainda, tem um projeto da Minicaster para esse tipo de impressora. O ponto aqui é a velocidade e a versatilidade que essa impressora me entrega, juntamente à estabilidade. Não adianta ter uma mesa gigante se a máquina vibra como se estivesse em cima de uma máquina de lavar roupa. A S1 Max é robusta, o que é crucial para manter a precisão dimensional em prints que duram horas ou até mesmo dias. E com relação à velocidade, bom, a gente sabe que imprimir uma peça enorme na velocidade de uma impressora antiga seria como tentar baixar um filme em 4K utilizando a internet de escada. A S1 Max acelera o processo sem sacrificar a qualidade, o que salva a minha sanidade mental. O bico de impressão da S1 Max é a versão atualizada e tem o hot end de Quick Swap, que é extremamente simples e rápido para substituir. E o mais interessante é que ela vem com bico Hardened Steel de ponto .4 já instalado, mas também vem com bico Hardened Steel de ponto .6, o que é extremamente útil para impressão de peças maiores. Eu posso trabalhar com camada de até 0,42 mm, o que pode acelerar muito a impressão, comparado ao máximo de 0,28 mm do bico ponto .4.
E quem me segue há algum tempo já deve saber que eu sou simplesmente apaixonado por vídeo, e um ponto altíssimo aqui pra mim é a iluminação interior dessa impressora, que é simplesmente perfeita para fazer time-lapses, e eu vou mostrar pra vocês logo mais também. E para imprimir essa guitarra, eu tive que pensar bastante sobre quais cores eu gostaria de utilizar e qual seria o tema dela. Eu já tive diversas bandas durante toda a minha vida, algo em torno de 14 no total. Mas teve uma em específico que me marcou bastante e que acabou simplesmente por conta da vida ter acontecido. Algumas pessoas se mudaram de estado e eu mudei de país, e toda essa distância acabou fazendo com que fosse impossível continuar com ela. A Conto da Yoko foi uma banda de pós-grunge com muita influência de diversos outros estilos por conta dos membros, envolvendo desde grunge e hard rock até new metal, esse por minha culpa. Inclusive, fica de curiosidade, o Neil aqui do Caio Delgado Neil vem de new metal. Mas na Conto da Yoko nos empenhamos muito em criar uma identidade visual, e vez ou outra eu mando mensagem para meus companheiros de banda dizendo o quanto eu sinto falta do nosso hobby, que por muito tempo foi o meu porto seguro. Só para vocês terem uma ideia, eu tinha só 22 anos quando eu me juntei à Conto da Yoko com alguns amigos e fiquei lá até os 28 anos, quando a banda acabou. Então, nada mais justo do que fazer a minha guitarra 3D com a temática da Conto da Yoko, que mistura um pouco de neon, glitch e um futuro pós-apocalíptico. Com tudo isso, para mim ficou claro a escolha das cores. Eu optei pelos filamentos da Sunlu, que são os que eu já utilizo há bastante tempo aqui em casa, e inclusive já tinha um especial para esse projeto. Com a ajuda de IA, eu fiz um mockup de algumas combinações para visualizar o resultado, até que cheguei no resultado perfeito, ao menos para mim. Agora vamos ao plano de ataque. Imprimir uma guitarra não é só dar print, tem toda a parte do fatiamento. Eu tive que pensar muito no enfio. Uma guitarra sofre tensão constante por conta das cordas. Se eu deixasse oco demais, a guitarra ia virar um arco e flecha em 5 minutos. Então, caprichei na estrutura interna para garantir que ela não implodisse. Eu escolhi o PLA-CF da Sunlu por conta da rigidez. Configurei com 6 paredes e 40% de enfio na parte central. Isso fez com que a peça gastasse quase um rolo inteiro, ficou em 706 gramas no total. Para o corpo, eu escolhi duas cores, o PLA Galaxy Stardust Purple e o PLA Blue Glow, que eu já mostrei aqui no canal, e eles iam ressoar bastante com o visual que eu esperava. E o mais legal é que com esse filamento PLA Glow da Sunlu, eu consegui fazer um pouco da temática do neon que eu tanto buscava com a guitarra brilhando no escuro. Toda a impressão levou cerca de 30 horas. E aí começou toda a maratona. VS1 Max trabalhando nessas peças grandes é hipnotizante. Mas também dá aquele frio na barriga, de será que ela vai descolar da mesa na hora final? E o spoiler não descolou. O nivelamento automático da S1 Max fez toda a diferença aqui. A primeira camada ficou perfeita, e isso é 90% da vitória em impressões longas. Todas as peças ficaram muito bacanas e eu já comecei a ficar extremamente animado imaginando o resultado final. Pro resto da guitarra, eu comprei na Thomann um kit de guitarra Telecaster da Harley Benton, que era a parte mais fácil, já que vinha com tudo que eu precisava, o braço, as ferragens e o sistema elétrico. Ela também veio com o corpo de madeira, mas esse eu não vou utilizar. Aqui eu vou montar todo o corpo com todas as peças impressas, inclusive uma impressão de última hora do escudo customizado com a logo da Conto da Yoko e a fonte com escrito Y-1, já dando o nome para ela de Yoko One. Para começar a montagem, eu peguei o meu ferro de solda com adaptador de inserts e a case, que também é uma base que foi também impressa na Cobra S1 Max. E para quem tiver curiosidade, esse ferro de solda é o Pine Seal V2, e eu tinha comprado semanas antes da impressora chegar. E o mais legal é que eu consigo alimentar ele direto do meu powerbank da Ugreen, o que me dá bastante versatilidade para fazer a solda em qualquer lugar que eu queira. A cada insert que eu adicionava, eu ia pressionando com uma régua de ferro para deixar ele bem rente ao corpo e dar um acabamento melhor. E olha que foram muitos inserts, viu? Tudo isso demorou bastante para terminar todo o processo. Mas aqui já dava para colocar as peças lado a lado e começar a ver ela tomando forma. Algumas partes eu ainda precisaria utilizar uma cola, e depois de pesquisar muito eu vi que teoricamente a melhor cola para isso seria a Gorilla Glue em gel, que é uma cola bastante cara, mas eu queria fazer esse projeto dar certo. Mesmo nas partes que eu iria parafusar, eu adicionei cola, e eu vou te falar, eu não imaginava que ela seria tão forte. Eu mal passei a cola e ela já não queria desgrudar, o que foi muito bom, porque em algumas partes foi extremamente difícil colocar os parafusos. Em algumas foi inclusive impossível. Eu devo ter ficado umas 3 ou 4 horas nesse processo de montagem. Aqui não tem muito espaço para parafusar, mas para ser sincero, esse modelo nem é o modelo original da Prusacaster. Esse daqui é um remix que adicionaram parafusos por segurança, mas no modelo original ela é segurada só pela cola. Um exemplo, essa parte aqui que não tem nenhum parafuso. Eu passei a cola, encaixei a peça, em menos de 5 segundos ela já não saía mais, ficou extremamente fixa.
Aqui, eu já comecei a ficar com medo de colar os meus dedos, o que sempre acontecia com a supercola, então eu tomei bastante cuidado. Depois de tudo colado, é aqui onde a mágica acontece. Eu comecei a instalar a parte elétrica, o escudo e então a ponte. E é nesse momento que a gente descobre que a precisão da Cobra S1 Max foi boa o suficiente para os furos dos parafusos baterem certinho. E a resposta é sim, tudo encaixou como um quebra-cabeça. Depois eu encaixei o braço no corpo e comecei a parafusar o hardware no headstock. E aqui tá a comparação da guitarra juntamente ao corpo original, que seria de madeira. E sinceramente, isso aqui tá muito melhor. Mas aqui tinha uma coisa que estava me incomodando bastante. O headstock é muito bruto e faltava algo para tornar ela única. Foi aí que eu me lembrei da máquina de gravação a laser que eu tinha recebido há uns dias atrás. E essa aqui é a Laser-V M1S, uma laser engraver que é fabricada em modelos de 12, 24 watts ou até mesmo 2 watts com laser infravermelho para gravar em metal. A minha versão é a de 12 watts. Eu já estava querendo ligar essa máquina para usar há algum tempo, e essa era a oportunidade perfeita. O legal dessa laser engraver é que eu consigo abrir o fundo dela para ter mais espaço de altura, e eu inclusive imprimi uns pezinhos para subir ela e conseguir comportar a guitarra. Antes de imprimir a versão final, eu coloquei ela para imprimir só com 10% da potência, para ver se estava bem alinhada com a guitarra, afinal, aqui eu não poderia errar. Feito isso, eu comecei a impressão e configurei a velocidade para 3.000 milímetros por minuto e 80% da sua potência. Não demorou muito e ela já estava lá, com o design que eu imaginei. Yoko One com fonte da conta da Yoko do jeito que eu queria. Depois disso, eu só coloquei as cordas e já estava pronta para testar. E gente, o timbre é surpreendente. Claro que não é uma guitarra de extrema qualidade, mas para algo que nasceu de um arquivo STL e um rolo de plástico, a qualidade está incrível e a ergonomia está muito boa. O instrumento está totalmente funcional e eu estou extremamente feliz com tudo isso. E você deve estar se perguntando para quem que é essa Cobra S1 Max, ou se é melhor pegar, por exemplo, aquela ali, a Cobra X. Isso pode ser resumido de maneira muito simples. Se você quiser imprimir em material de engenharia, ABS, ASA ou impressões maiores que 260mm, a Cobra S1 Max é a melhor escolha, porque ela tem a cama de impressão de 350 por 350 por 350mm e também tem um sistema de filtragem com carvão ativo e a câmara aquecida. Se você não precisa de impressões tão grandes ou de imprimir materiais mais complexos, a Cobra X é uma ótima escolha e você vai economizar muito dinheiro. Se quiser conferir, o link para as duas impressoras vão estar aqui na descrição do vídeo. Então a conclusão é simples. Dá para imprimir uma guitarra? Dá. A Cobra S1 Max aguenta? Com certeza. Se você busca precisão em grandes escalas e não quer passar raiva com prints falhando, essa máquina com certeza é o caminho. Agora eu quero saber de vocês, o que mais a gente deveria imprimir nessa impressora? Deixa aqui nos comentários que eu tô aceitando ideias, e por hora eu vou aproveitando o tamanho dela para imprimir o meu Gridfinity em tamanhos muito maiores, o que me traz um ganho em tempo absurdo e menos necessidade de customização. Se você curtiu esse experimento, deixa o like, se inscreve no canal para mais loucuras técnicas e... valeu!